mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Um coração duro, um coração que não se quebranta diante das situações e diante das pessoas e diante da necessidade das pessoas. Assim, nós somos, na maioria das vezes, porque não entendemos a vontade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 19, versículos 7 e 9, Jesus falando acerca de um coração duro, ele trata da questão do casamento. Mas isso podemos ver em qualquer situação da vida. Diz assim, os fariseus perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser que, em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Que a gente precisa compreender que na realidade, do que trata a questão? Mais de dureza de coração e mais de falta de entendimento do que qualquer outra coisa. O casamento foi criado por um único propósito, que duas pessoas se tornassem um num só propósito. Mas a dureza do coração, a falta de entendimento, a falta de discernimento é que leva as pessoas a se separarem. Porque encontrei ou não a alma gêmea? Não. A mesma situação a gente pode ver na igreja. Não se trata disso. Na família de Deus, no povo de Deus. Todos nós fomos unidos, inseridos numa só família. Mas vejo assim? Ou é uma questão que, quando olho, eu vejo simplesmente a defesa dos meus interesses? É quando nós buscamos os nossos interesses e a nossa vontade, é que nós não vivemos a unidade, seja num casamento, seja na igreja. E é isso que a gente precisa entender. Trata-se de dureza de coração, trata-se de falta de entendimento da vontade de Deus. E precisamos conhecer a vontade de Deus, compreender a sua obra e nos sujeitarmos a essa vontade. Só assim viveremos o propósito de Deus estabelecido para a igreja, o corpo de Cristo, onde de todos fez um só povo, o seu povo, uma só família, uma nação de reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não existimos para cuidar dos nossos interesses e nem para defender o nosso ponto de vista, mas para entendermos que estamos aqui para revelarmos Cristo. E só revelamos quando o fazemos na unidade. Quando nos comprometemos uns com os outros e nos comprometemos com a vontade de Deus, com o seu querer, para viver, assim como devemos fazer no casamento. Se trata de um compromisso pela relação para cumprirmos o propósito dessa relação. A gente precisa entender isso. Caso contrário, o que nós faremos é simplesmente buscar os nossos interesses. Então, o que torna diferente uma relação, seja na família, no casamento ou na igreja, é compreendermos o propósito de Deus e a vontade de Deus e batalharmos juntos para o realizar deste propósito, mesmo que tenhamos divergentes opiniões, pois não se trata das nossas opiniões, mas de entendermos o propósito de Deus e deixar que o Espírito nos use em cada circunstância, em cada situação. Que a gente entenda isso, compreenda essa vontade e que a gente viva essa vontade de forma plena, revelando o reino, manifestando a vontade do Pai e vivendo essa vontade. Quebrantados, mas buscando conhecer e compreender, que a gente entenda e que possamos nos submeter a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.